É mundo latência zero. E no mundo latência zero, tudo tem que estar conectado. Tudo tem que ser em real time, dentro do possível. Então, nós combinamos o atendimento humano com essa visão de latência zero, conectando sistemas, plataformas, processos, web services, blá, 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 tudo o que precisa para que o cliente tenha um atendimento humano, humanizado e ao mesmo tempo latência zero. Esse é o nosso grande diferencial. Eu sou Gustavo Passi e esse é o EmpreendaCast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Olá, amigos sonhadores e sonhadoras. Esse é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Está presente comigo nessa mesa virtual do EmpreendaCast, agora em podcast, em YouTube, qualquer plataforma. Jimmy Sigler. Falei certo, Jimmy? Certíssimo. Muito bem. Levemente um sotaquezinho aí, mas eu não vou deixar ele contar ainda. Eu quero te explicar o seguinte. Esse cara contratou os primeiros funcionários dele há 57 anos atrás. Ele dirige 6 empresas e tem mais de 350 famílias ligadas diretamente às empresas que esse cara cuida. Ele já estruturou mais de 20 startups em determinados estágios aí, a gente vai falar um pouco sobre isso. Ele é um grande acionista de startups. E a parte mais legal e importante que eu acho que a gente vem dizendo aqui muito no EmpreendaCast, sobre a sala de derrotas. Esse cara coleciona 25 falhas em empreendimentos. Ele esqueceu várias delas, mas as pessoas insistem em lembrar das falhas dele. E eu tenho certeza que ele tem um baita orgulho de cada tijolinho de falha que hoje faz parte da história que ele construiu. Quando eu falei dos 57 anos atrás, ele falou: Gustavo, 95% da sua audiência não tinha nascido quando ele contratou o primeiro funcionário dele, o 01. Inclusive, eu vou perguntar para ele se ele lembra qual foi o primeiro funcionário que ele contratou. E ele terminou aqui na conversa comigo, antes de começar a gravação com vocês, e eu vi uma frase dele que é o seguinte: um dos meus objetivos na vida é ser o fracassado mais rápido do planeta. Com vocês, Jimmy, seja bem-vindo ao EmpreendaCast. Tudo bem com você, meu amigo? Muito obrigado pelo convite, obrigado pela deferência. É um prazer conversar principalmente com jovens empreendedores e com sonhadores. Eu acho que no momento que a gente para de sonhar, a gente morreu. É verdade, é verdade. Ou seja, sonhar é o grande combustível que nos faz acordar de manhã todo dia cheio de tesão para a vida. É isso porque aí. sem tesão, como se dizia antigamente, não tem solução. É verdade, é verdade. Aqui eu sempre me referia à minha turma aqui, a sonhadores e sonhadoras, porque de verdade, quando você parar de sonhar, praticamente parou seu coração de bater, né? E tem várias frases batidas aí, né? Sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Se você deixa de sonhar, você deixa de construir. Tem N coisas, mas assim, eu acredito de verdade que todo mundo que está aqui é sonhador. Você é um grande sonhador, você vai ter bastante sonhos que você realizou para contar aqui pra gente. Eu queria começar te perguntando o seguinte: qual que é a sua nacionalidade para quem sentiu um leve sotaquezinho assim, mas acho que muito difícil? É uma pergunta simples, mas a resposta é complicada. Ah, vai lá. Eu tenho dupla nacionalidade, israelense e brasileira. Certo. E nasci em Nova York. Entendi. Então você tem 3 passaportes, então, você pode ter. Não, tenho 2. Tem 2 passaportes. Meu pai me levou embaixo do braço quando eu tinha 2 anos e nunca me explicou como, de que forma. Eu só sei que eu não tenho. Entendi. Mas eu já até encontrei meu registro de nascimento no Brooklyn. Encontrei. Mas aí me falaram que se eu optar por cidadania americana, eu vou ter que pagar imposto de renda lá também. Ah, entendi. Então deixa quieto. Você já tá no país que mais cobra imposto de empreendedor desse globo terrestre. De novo nos Estados Unidos. E aí você vai pagar em dólar 5 vezes mais. Dólar. Não, deixa pra lá. Deixa pra lá. Mas legal saber que você nasceu no Brooklyn. Aproveitando nisso, eu quero saber o seu gosto musical. O que você deixa de gosto musical aqui? Uma banda, uma música, algo pra gente colocar na playlist do EmpreendaCast. O que a gente vai escutar de você? Ai, cara... Peguei você de surpresa, de propósito. Antigas nesse sentido. Não tem problema. Que bom que gosto de música clássica. Eu não gosto de
batidas, eu gosto de melodia, eu gosto de valsa. Nesse sentido, eu sou das antigas e também eu não consigo me concentrar com música. A maioria das pessoas se concentra melhor com música. Eu desconcentro geral. Entendi. Eu descobri, isso é interessante, depois dos 70 anos, fazendo um teste com uma neuropsicóloga, que eu sou portador de um transtorno chamado TDAH. Uhum. Se eu estou fazendo alguma coisa e aparece qualquer outra coisa ao meu lado, eu esqueço a primeira. Vou te dar um exemplo concreto disso. Quando eu tinha 20 anos, meu primogênito era um bebê de 6 meses, agora ele está com 52, e eu estava em casa, em Jerusalém, e minha esposa falou: amor, eu vou fazer umas comprinhas ali na vendinha, você fica com o nosso bebê? Eu falei: claro, fiquei com o bebê. Passaram-se alguns minutos, veio a vizinha. E a vizinha trouxe o bebê dela num bebê conforto e falou: eu vou fazer umas comprinhas, você fica com o meu bebê? Eu falei: claro, cuido de um, cuido de dois. A creche do Jimmy. Creche do Jimmy. Passaram-se mais alguns minutos, lembrei que eu tinha que fazer uma ligação. Em Israel eram aquelas cabines, não Aurelião. Sabe, cabine com portinha. Aí levei os 2 bebês no bebê conforto, fiz a ligação, voltei para casa, passaram-se mais alguns minutos, voltou a vizinha. Falou: cadê o meu bebê? Eu falei: só um instantinho, e saí correndo. Isso é verdade. Ficou na cabine. Ficou, tava lá, sorrindo. Esperando. Muito bom, Jimmy, muito bom. Agora, esse teste do TDAH explica o porquê. Sim. Porque durante 70 anos eu achava que tinha alguma coisa que não estava certa aqui. Agora eu já tenho isso por escrito. Realmente tem alguma coisa que não está muito certa. Está endossado. Déficit de atenção e hiperatividade. Muito bem. Então a gente vai pegar alguma música clássica, depois você valida e a gente põe lá na playlist de alguma forma. Mas assim, vamos fazer o seguinte: a última que você ouviu, qual foi a última que você dedicou só a ouvir? Você lembra a última música que você ouviu ou não? Olha, eu posso te dizer a música da minha vida. Ah, então beleza, é essa que eu quero. A música da minha vida é I Did It My Way. Beleza, então a gente vai pôr lá na playlist, assinado por ti. E por que ela é a música da sua vida? Explica pra galera que tá ouvindo e não conhece. Porque cada palavra lá é o Jimmy. Muito bem. Eu fiz do meu jeito. Eu posso ter errado, posso ter feito cagada, posso ter entrado em 500 ruas sem saída, becos sem saída, mas eu fiz do meu jeito. É isso aí, do seu jeito. Agora deixa eu te perguntar uma curiosidade, né? É um prazer imenso gravar com você e te ver aqui em vídeo, porque agora o EmpreendaCast também vai pro YouTube. Já falaram que você tem uma semelhança com o Jobs? Com certeza já falaram isso, né? Tem um ajuste histórico a ser feito aqui. Então vai lá. E o ajuste histórico é que, como eu nasci 7 anos antes dele... ele parece com você. Ele que parece comigo. Tá certo, tá certo. Justo? Justo, completamente justo. E nem vesti hoje a roupa Steve. Entendi. Se eu vestia, aí que realmente... Você tem o New Balance clássico cinza dele também? Que era um New Balance clássico com uma calça jeans e uma camiseta unicor, né? Esse era o estilo Jobs. É pena que eu não pensei nisso, eu podia... Mas hoje tá quente aqui, não ia dar pra ficar com aquela camiseta de gola preta. Quando tudo isso acabar e o mundo começar a reabrir, se a gente entender que vai reabrir o mundo, né, Jimmy? Eu vou te convidar pra gente fazer um evento do EmpreendaCast e você vai a caráter de Jobs, só pra gente ter as melhores fotos do Instagram bombadas. Muito bom. Agora me explica o seguinte, Jimmy. Você contratou o seu primeiro funcionário há 57 anos atrás. Mas eu tenho certeza que isso foi o primeiro momento que você se tornou um contratante, mas empreendedor você era bem antes. Então, antes da gente chegar a 57 anos atrás, eu quero saber o seguinte: quando é que você sabe ou você sente que o Jimmy é esse empreendedor que a gente vai conversar hoje aqui por vários minutos? A verdade verdadeira é que até os 40 anos de idade eu nem conhecia a palavra empreendedor. No dicionário não tinha também, né? No Brasil aqui faz 20 anos que tem essa palavra. Eu era apenas um dono de lojinhas. Era a lojinha do Said ou não?
Do Salim. Do Salim ou do Jacó. Do Jacó, Então, eu tinha pequenos negócios, lojas, ateliê de quadros e molduras, produtos para lojas de flores, brindes, relógios, uma zona. Agora, eu não posso dizer que eu era empreendedor. Porém, quando eu contratei o primeiro empregado, não foi um, foram 3, de uma tacada só. Legal. Eu tinha 15 anos, eu estudava num colégio agrícola em Jerusalém. E olha como o espírito empreendedor, ele tá na veia, mesmo quando você não sabe que você é empreendedor. E aí, nos terraços de Jerusalém, tem muitas oliveiras. Muitas, há séculos. E eu tive a ideia de conversar com um cara que fabricava azeite de oliva. Eu falei para ele, se eu colher as olivas, as azeitonas, nos terraços, você compra de mim? Ele falou, compro. Você paga quanto? Suponhamos 20 uma reais. Saca. Isso, uma saca 20 reais. Uma saca 20 reais. Aí o que eu fiz? Eu fui para os meus amigos da escola e falei para eles, querem ganhar dinheiro? Eles falaram, claro! Então, vamos colher as azeitonas que estão de graça ali nos terraços e a cada saca vocês vão ganhar 10 reais. Ou seja, as minhas primeiras 3 contratações já foram no risco. Pode crer. E no pior dos mundos ia virar petisco, né? Que 15 anos não poderia ter ingestão alcoólica, mas já ia virar um petisco se desse tudo errado, né? Uma azeitoninha ali. Na época, é que eu era sozinho, eu fui sozinho para Israel com 13 anos, não tinha família, não tinha ninguém, saí do Brasil com $7 no bolso, e eu com 15 anos, doido para sair com uma menina, só que eu não tinha dinheiro nem para convidá-la para o cinema. Eu não tinha família, não tinha, como é que chama, mesada, não tinha nada. O Estado cuidava de mim, me colocou na escola e tal, mas dinheiro eu não tinha. Então eu falei, assim eu vou fazer um dinheirinho para conseguir convidar uma mina para o cinema. Mas nada de contratação com custo fixo, já foi direto na variável. É isso aí, é isso aí. E aí, sonhador, e aí, sonhadora, eu tenho um recadinho aqui pra você. É o seguinte, imagina que você começou a sua startup e deu algum quiprocó aí que você tá precisando de um auxílio jurídico. Eu tenho que te apresentar aqui o nosso novo parceiro, juridicopurassinatura.com. Esses caras montaram uma empresa para democratizar o acesso jurídico. A partir de R$ 2,99 por mês, você já consegue ter toda a proteção e auxílio de uma empresa que realmente conhece as startups e conhece as necessidades. Quer fazer aquele contratinho de vesting? Quer deixar tudo protegido com seus colaboradores? Tenho certeza que o juridicopurassinatura.com pode te ajudar. Acesse lá www.juridicopurassinatura.com/empreendacast que tem um desconto te esperando. Independente do momento que você está com a sua empresa, tenho certeza que você precisa da proteção desses caras. Valeu! E dali pra frente, como é que segue esse Jimmy, assim? Eu queria que você contasse, dentro da sua linha do tempo, as principais maluquices que você fez e as coisas que deram errado e as coisas que deram certo, assim. Se a gente seguir já nesse garoto de 15 anos empreitando colheita de azeitona, do que começa a acontecer ali em meio às dificuldades que você teve de não ter família, né? Tem o Estado em si te ajudando, mas você tendo que se virar. Como é que começa a nascer as oportunidades ou você cavar as oportunidades em meio a essas dificuldades? Bem, primeiro que eu, obviamente, era muito solitário. Como é todo empreendedor, né? É solitário. Aí, aos 17, 18 anos comecei a namorar uma moça. Aos 19 casamos, eu casei de fardas, que não tinha dinheiro para comprar um terno. Aos 20 fui pai. Caramba. Aos 22 pai de 2. E aí foi, né? Hoje são 6 filhos, mais 10 netos, etc. Ou seja, eu desde muito cedo virei provedor. De uma certa forma, escravo da própria vida que eu criei. Porque quando você está com 2 filhos com 22 anos,
como diz o filósofo holandês Robert Rappé, a maior desgraça da humanidade são as contas a pagar. Então tudo começou com as contas a pagar. Sim. Então eu tentando me virar dentro deste arcabouço dos contas a pagar. Logo depois a minha terceira filha, logo depois segundo casamento, quarta filha e por aí vai. Então eu sempre fui escravo de ter que ser provedor. Minha esposa não trabalhava, eu tinha que prover, já tínhamos 3 filhos e 3 cachorros num apartamento de 84 metros, um deles um Rottweiler. Então, a minha vida sempre foi pautada pela necessidade de suprir, de prover. E, ao mesmo tempo, esse ímpeto de meter as caras, como se diz popularmente, em negócios que eu não tinha a mínima noção. Eu nunca entrei num negócio que eu manjava, nunca. Sempre foi pelo cheiro, pelo faro. Cheiro. Sebrae tem uma pesquisa que diz que tem 2 tipos principais de empreendedores: por necessidade ou por oportunidade. Isso. Quase todos que empreendem por necessidade não sucedem. É verdade. Ao contrário, torram o dinheiro que têm. Agora, aqueles que empreendem por oportunidade são aqueles que são como gaviões. Ficam voando. Quando enxergam a oportunidade, descem a 200 km por hora, fecham as asas e crau na oportunidade. Sim. Quem tem o sangue empreendedor, ele tem essa característica do gavião. Tem. Ele fica olhando. Quando vê a oportunidade, mergulha. Agora, se conhece, se não conhece, se vai aprender, pelo menos essa minha experiência de vida, nunca me preocupei em ser expert, em fazer 4 faculdades, 3 pós. Não, corri para empreender primeiro. Depois, e isso demorou décadas, fui aprendendo a fazer a coisa que eu sei fazer melhor do que qualquer outra coisa, que é descrever claramente tudo aquilo que eu sou ruim. E aí, você vai se cercando de gente boa para cada coisa que você é ruim. Isso aí. Mas demorei muitos anos para ter a humildade de entender que eu não era tudo aquilo e que eu precisava de ajuda. E ajuda no quê? Nisso. E buscar as melhores pessoas para cada área das minhas deficiências, sabe? Sim. E, então, empreender para mim é isso. É você identificar a oportunidade, desenhar um modelo de negócio factível, falando na linguagem de hoje, não apenas escalável, mas muito mais do que escalável, exponencial, ou seja, modelo de negócio onde clientes novos não vão te custar. E aí você se cercar de equipe competente para desenhar um modelo de negócio. Aí tem todas as ferramentas, a gente conhece, Canvas, MVP, não sei o que, tudo isso já está batido, todo mundo já leu os livros e tal. E aí você fazer acontecer, porque o quadrante mágico do Gartner, que para mim é um dos quadrantes mais brilhantes do planeta, ele fala de visão e capacidade de execução. Visão sem capacidade de execução é sonho. Capacidade de execução sem visão é um desastre. É aquele que sobe mais rápido a escada, sobe. Quando chega lá em cima, descobre, putz, é a parede errada. Não tem nada para fazer aqui. O que eu estou fazendo aqui? Respondi mais ou menos a sua pergunta? Respondeu. Agora eu queria saber o seguinte, você deve ter todo tipo de sócio e nessa busca em complementar as suas deficiências ou exponenciar as suas virtudes, o que você é bom também, que a gente entende que você começa a exponenciar quando você começa a replicar o que você é bom, né? E é muito mais fácil explicar o que você é bom do que explicar o que você é ruim, né? Então, que bom que existem pessoas que vão por osmose ali preenchendo aquele buraco, né, que ficou ruim. Eu queria saber o seguinte, você deve ter tido todo tipo de sócio e sócia e você deve ter tido todo tipo de empreendimento. Eu queria que você tentasse lembrar, assim, na ordem cronológica, tudo que você já tentou fazer até chegar
na sua principal atuação, que é a Proxys. Eu vou fazer você lembrar agora, já que todo mundo te lembra. Mas não tem problema escapar, não tem problema escapar algumas, assim, mas desde de colheita de azeitona até... Mais ou menos pela ordem. Já tive loja de brindes e presentes. Já tive um ateliê de quadros e molduras. Já fui vidraceiro. Já trabalhei com produção de barcos de fibra, de vidro. Sou fotógrafo profissional. Trabalhei 15 anos fotografando tudo o que acontecia naquela pequena cidade que eu morava, no meio do deserto do Negev, em Israel. Já trabalhei vendendo sistemas de arquitetura muito antes do AutoCAD. Olha só, que legal. Na época de VersaCAD, era um sistema israelense chamado Arc+, Arc Plus. Quando eu cheguei ao Brasil, eu tinha dinheiro para comer e dormir por 30 dias. Esse era meu capital inicial. Mal falava português e não tinha diploma nenhum. Caramba. Nesses 30 dias arrumei emprego como gerente geral de uma pequena empresa de software da Dynacom. Lembra? Dynavision? Sim, sim. Essa empresa Super Dynavision. Dynavision. Essa empresa chama-se Dynasoft, foi fundada em 88, ainda é minha empresa. 16 meses depois que eu cheguei no Brasil, os donos da Dynacom e da Dynasoft, eu era empregado, decidiram acabar com esse negócio por causa da tal da SEI. Antigamente existia uma Secretaria Especial da Informática. Leia-se Reserva de Mercado. Eita. Isso no início dos anos 90 e no fim dos anos 80. E aí eu falei para eles, não dá para fechar essa empresa. Era uma empresa que desenvolvia sistemas de gestão administrativa integrada, hoje conhecido como ERP. Eu falei, fechar não dá. Eu tinha iniciado com uma base de 20 clientes, cheguei em 70 clientes, tá certo? E aí eu falei, se vocês fecham essa empresa, 70 empresas vão parar. Porque elas não vão conseguir emitir nota fiscal, caminhão parado na frente da fábrica, etc. Eu falei, eu compro a empresa. Eles falaram, o quê? Você compra a empresa? Eu falei, eu compro. Como você compra? Ué, eu não sou empregado? Vocês não vão ter que mandar embora? Vocês ficam com a minha rescisão como primeira parcela. As outras 16, Casas Bahia. Vou pagando em dólar. Eita. Aí passaram-se 30 dias, primeira parcela foi paga pela minha rescisão, certo? Certo. Aí chegou a data da segunda parcela. O que eu tinha comprado deles? A Dynasoft, eu comprei a marca, comprei os fontes do software e eu virei proprietário do software. Também comprei as dívidas, os funcionários, tudo. Já tinha na época 22 resolvedores. Porque a primeira coisa que eu fiz quando cheguei no Brasil foi mudar de Dynasoft para o nome fantasia Resolve. Por isso todo mundo até hoje, há 30 anos, é resolvedor. Não temos funcionários, nem colaboradores, nem nenhum tipo de frescurite aí. Todo mundo é resolvedor. Aliás, nós temos só 2 tipos. Resolvedor ou rua. Aí chegou a data do pagamento da segunda parcela e eu não tinha dinheiro, até porque era uma empresa pequena, eles estavam investindo todo mês. De repente fiquei eu com contas a pagar, sem fonte nenhuma, a não ser a receita que a gente gerava, né? Aí eu falei para eles, bem, agora que eu comprei a empresa, os fontes são meus, os sistemas são meus, e vocês são meus clientes. Vocês não gostariam de um contrato de manutenção por 5 anos sem ter que pagar nada? Eles falaram, a gente gostaria. Eu falei, então, troquemos. E permutei as 16 parcelas por esse contrato de manutenção de 5 anos. Legal. Ou seja, paguei a primeira com a rescisão e o resto com serviço. Isso já me deu um fôlego, aí a gente foi melhorando os resultados. Só para você ter uma ideia, eu comprei só os ativos intangíveis. Não tinha mesa, não tinha computador, não tinha carro, não tinha nada. Eles deixaram tudo em comodato por 90 dias. Eu tinha 90 dias para virar a empresa e ainda comprar mesa, computador, cadeira, tudo. Aí fui na Corifeu de Azevedo Marques,
não sei se você conhece, lá na Zona Oeste, e comprei todos os móveis usados, sabe, de leilões, sabe, com ativo fixo, plaquinha de ativo fixo e tal. Paguei por tudo $300, fora computadores, claro. E aí comecei a empresa com móveis usados que eu comprei na Corifeu de Azevedo Marques. Que legal, que legal. E aí devolvi tudo para eles, fiquei com os meus lindíssimos móveis usados e fui tocando o negócio. Assim nasceu a Resolve, que foi a minha primeira empresa no Brasil. De lá para cá, só de lá para cá, enterrei no mínimo 20. É mesmo? No mínimo. Já tive 2 empresas de eventos, uma delas com a minha sócia Eliana, que veio a falecer, a outra com a sócia Patrícia. Tive uma empresa de consultoria em varejo, tive uma empresa de banco de dados, eu criei o primeiro sistema de CRM da América Latina em 92. Eu tinha clientes como Banco Real, Icatu, Prever, Siemens, anos antes de Salesforce ter sido fundada. É verdade, verdade. Eu já tinha esses clientes. Eu tive negócio de suporte técnico em hardware. Eu tive... cara, a lista é longa. A Salesforce nasceu em 99. Quando você falou aqui, eu vim dar uma pesquisada. Em 99. Em 92 nós lançamos o nosso CRM, chamava-se MKD, de Marketing Direto. Em 95, fundei a primeira cadeira de pós-graduação em Database Marketing da América Latina na SPM, que depois virou CRM, Customer Relationship Management. 95. Caramba, que legal. Eu acho que eu te contei em meio às conversas que a gente teve. Daqui a pouco eu quero que você explique pra galera um método assíncrono que você faz de conversas no WhatsApp para você conseguir fazer várias conversas ao mesmo tempo. Legal. Eu quero que você conte esse método. Eu tripliquei a minha produtividade na pandemia. Isso, eu quero que você conta isso, mas eu lembro que a gente começou um namoro que deu esse casamento tão legal. A gente tá aqui gravando, né, e celebrando essa amizade, essa conversa, e eu sabia que esse dia ia chegar de gravar contigo. A gente já toca nesse assunto, mas eu queria saber o seguinte. Eu não sei se eu te contei que a minha primeira empreitada como programador foi a construção de um software de CRM chamado Captiva, em meados de 2005, 2006, Salesforce nem se figurava aqui no Brasil. Não sabia disso. Programei em 3 camadas. Olha só como o mundo atrai os astros, né? Por algumas energias. E eu, muito novinho, 17 para 18 anos, programava em ASP com VB e banco de dados SQL. A gente tinha uma empresa fundo de quintal, porque não chamava startup, não tinha nada desses nomes bonitos que a gente criou agora, né? Era fundo de quintal mesmo. Eu, o sócio administrador e o sócio CTO, e a gente lá construindo um software, um dos primeiros softwares as a service, assim, a parada não era muito conhecida no Brasil ainda, a galera não tinha maturidade para saber que você estava comprando um ambiente compartilhado, que a sua licença seria mais barata porque você está dividindo o ambiente com tantas outras pessoas. A gente tinha dificuldade de vender como serviço, porque todo mundo queria ter exclusividade, todo mundo queria ter o seu servidorzinho dentro de casa, com tudo instalado, com o seu logo, né? Aí a gente falou assim, não, mas eu troco o seu logo, quando você logar todo mundo vai ver a cor e o logo do seu CRM, né? E você me contando isso, olha só que maluquice, né? Eu achava que eu era um dos primeiros a ter mexido em CRM no Brasil em 2005, 2006, né? Quando a palavra cloud, né? Eu conheci o Lauro, que é um dos grandes precursores em nuvem aqui no Brasil, foi dono da Dualtech, e ele registrou todos os domínios que tinham cloud. Então era CRM Cloud, Cloud CRM, tudo que você imaginar de nuvem, né? Porque estava vindo uma grande onda em nuvem. Por que eu toquei nesse assunto, né? Porque lá em 92, ou seja, quase 12 anos, 3 Copas do Mundo à frente, você já estava ali de alguma forma eu vou te falando... contar, se você me permite, um detalhe técnico, que espero que tenha mais gente técnica na plateia para poder entender. Nosso CRM foi desenvolvido em C e Assembly, em cima de um banco de dados proprietário desenvolvido em C e Assembly. Em nome de Jesus. Só para você ter uma ideia, para desenvolver a programação, eu importei
um programador de Israel, porque não tinha no Brasil. Que legal. Esse programador, por acaso, é o programador mais brilhante que eu já conheci, que é exatamente aquele bebê que eu não esqueci na cabine. Tá brincando? Sério. Que legal, que legal. Que a gente sabe quem é. Se quem prestou atenção direitinho no começo do programa sabe qual é a relação desse bebê com ele. Meu primogênito. É isso aí. Só para você ter uma ideia, no início a gente desenvolveu esse sistema client-server em cima da rede Novell. Nossa, quanta poeira nós estamos levantando aqui. Novell. E aí veio o Windows. E eu fiquei enchendo o saco dele, o nome dele é Eyal, E-Y-A-L. Uhum. Eu falei, Eyal, nós temos que migrar isso para Windows. Temos que migrar isso para Windows. Temos que migrar isso para Windows. 6 meses fiquei na orelha dele. Até que uma terça-feira ele me falou, tá bom, eu vou migrar essa porcaria para o Windows, tal do Windows. Windows for Workgroup, lembra? Opa! Quer dizer, lembro por história, não por idade. Aí ele entrou numa sala na terça-feira à tarde, quinta-feira de noite ele me entregou o CRM funcionando no Windows. E rodou por 6 meses nos clientes sem ter que trocar a versão. Caramba. Nós só trocamos a versão 2.0 por evolução, mas ele soltou uma primeira versão em 48 horas no Windows sem bugs. Você aí que tá lavando louça, limpando a casa, fazendo aquela faxina enquanto escuta o EmpreendaCast, eu tenho uma dica especial da nossa patrocinadora. Para você que tá nessa situação, meu amigo, você precisa conhecer a Ive. São produtos naturais que têm um cheiro maravilhoso, não fazem mal à saúde e vêm em cápsulas para economizar plástico. Ou seja, a Ive é amiga da natureza. Sim, tudo entregue na sua casa mensalmente por assinatura. Na boa, não sei como ninguém tinha pensado nisso antes. Usa lá o cupom EmpreendaIve e pega o seu descontinho. IVE que é yvybrasil.com. Acessa lá e prestigia essa patrocinadora que é uma linda. E agora, e a galera tentando te vender MVP, hein, Jimmy? E a galera tentando te vender MVP aí, que roda em uma semana. Caramba, que legal, cara, que legal. Ele vai escutar esse episódio? Empresas do nome que eu te falei. Sim. Não era empresinha de fundo de quintal. Sim, muito legal, cara, muito legal. Eu acho que a gente vai fazer um paralelo dessa sua proximidade e domínio sobre relacionamento, até para falar um pouco sobre a Proxys e uma das empresas que você lidera. Mas eu queria fazer um parênteses para quem ficou curioso. O método que você desenvolveu em meio à pandemia para se tornar 3 vezes mais produtivo, né? Eu aprendi contigo e eu lembro assim, Gustavo, você se importa se a gente for conversando por aqui? Ora eu respondo, ora eu não respondo, mas eu vou responder. Tudo bem? Eu falei, tudo bem, beleza, né? Eu sou da época do MSN, para trocar uma ideia no WhatsApp e vamos nessa, né? Conta aí o que você desenvolveu, Jimmy. É o seguinte, nós temos algumas premissas mentais que vêm de séculos e séculos e séculos, que o dia tem 24 horas, que a hora tem 60 minutos, que o minuto tem 60 segundos e por aí vai. E a gente tem incutido no nosso inconsciente que o tempo é sequencial e você não consegue esticá-lo. Uhum. Mas isso não é verdade. Se a gente for fundo naquilo que eu vou tentar passar aqui, a gente vai ver que a gente está chegando perto de questionar as teorias do Einstein sobre tempo. Uhum. O tempo mudou. A percepção do que dá para fazer com o tempo mudou. Por quê? Vou dar um exemplo muito simples. Eu moro no 5º andar e quando eu vou pegar o elevador e descer para o carro, eu posso duplicar o tempo. Como? Não, mas espera aí, tempo é uma coisa que vai assim. Como que você duplica? Duplico. Porque eu inverto a ordem das coisas. Antes de colocar sapato,
preparar tudo que eu preciso para descer, as chaves, não sei o que, não sei o que. Primeira coisa que eu faço é abrir a porta e chamar o elevador. Eu estou duplicando o tempo. Entendi. Porque 2 tempos correm em paralelo. Então você começa a aprender a executar todas as tarefas que você pode, pelo mais demorado, mais distante, você dispara primeiro. Entendi. Aí você está gerando vários trilhos do tempo que andam simultâneos. Eu trouxe um exemplo, obviamente, super simples. Mas em cima deste tipo de pensamento, eu desenvolvi uma plataforma que ela pondera coisas que pessoas não sabem juntar. Por exemplo, qual a diferença entre importante e urgente? São 2 coisas. Importante e urgente é uma coisa misturada, mas não é. Não é. Como se diz em francês, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos pegar um exemplo bem mundano, que diz respeito a cada um de nós que estamos aqui participando ou ouvindo essa nossa conversa. Ir ao banheiro. Certo. Número 1, ok? Vamos pegar uma coisa simples. Ir ao banheiro para fazer o número 1. Qual o grau de importância de 0 a 10? De 0 a 10? 5, não? 10. 10, sim. Urinar é importância 10. Não urina, morre. Não urina, morre, é verdade. Então, tem alguma dúvida que o grau de importância é 10? Agora, suponhamos que eu acabei de sair do banheiro. De 0 a 10, qual o grau de urgência no momento? 0. 0. E daqui a 1 hora? 10. Não, eu não sou tão velho assim. Mas tem 3, 2. Eu não sou daqueles que tem que correr de hora em hora. Tá bom. Eu já operei a próstata. Tá bom. Mas você entende que se você começa a ficar apertado, o grau de urgência vai subindo sozinho. E aí isso tem muito a ver com procrastinação e tem a ver com a tua pergunta. Por quê? Se eu despacho todas as minhas tarefas, incumbências, pendências, o mais rápido possível, de preferência em paralelo, usando canais síncronos o mínimo possível e assíncronos o máximo possível, eu não deixo acumular, eu consigo produzir muito mais. Agora, no momento que começa a acumular, a tua produtividade cai, porque uma tarefa atrapalha a outra. Então, aquilo que você deixa de fazer quando é importante e não urgente, ele sozinho vai virar importante e urgente. Suponhamos que eu não tivesse ido no banheiro antes de começar a nossa conversa. Talvez agora eu já estaria me movimentando na cadeira. Por quê? Não fiz planejamento de algo que naturalmente o grau de urgência vai subindo. Percebe? A nossa live vai se dar tranquilamente de início a fim do ponto de vista deste problema. Por quê? Houve planejamento, eu não vou ter que dizer, desculpem aí, gente, eu preciso ir no toalete. Percebe o ponto? Ou seja, a gente consegue administrar todas as tarefas que a gente tem no eixo de importante e urgente, mas primeiro precisa entender o que é importante e o que é urgente e que uma coisa não tem nada a ver com a outra. As pessoas acham que importante e urgente é uma maçaroca só, mas não é. Pode ser importância 10 e urgência 0. Como pode ser urgência 10, importância 3. Mas tem que fazer. Por quê? Porque você procrastinou. Então, aquilo que estava no quadrante importante e não urgente, ele sozinho vai subindo, até chegar no importante e urgente. E dos 4 quadrantes, importante e urgente, importante e não urgente, urgente e não importante, importante e urgente, o quadrante que a gente não deve gastar a nossa vida é com o quadrante 4, importante e urgente. Quem fica tratando de assunto importante e urgente é porque, desculpa,
Quando era importante e não urgente, ele não cuidou. Aí entra no quadrante importante e urgente e aí ele está ferrado. E aí é apagar incêndio. Vamos usar outro exemplo Uhum. que impacta muito a produtividade. Suponhamos que você é presenteado com uma viagem para os Estados Unidos, com a família inteira, com tudo pago, 2 semanas em Disney, primeira classe, etc, etc, etc. Ok? Uhum. Você ganhou de presente. E a data da viagem está marcada para 1º de junho de 2022. Ok? Uhum. Eu pergunto para você, tirar passaporte e visto para os Estados Unidos, de 0 a 10, qual é o grau de importância para você poder usufruir deste presente? De importância? 10, senão não entra. 10. Sim, isso não viaja. Agora, suponhamos que na crise, na pandemia, com todos os problemas, está levando 90 dias para tirar passaporte e visto. Ok? Uhum. Você não tem. Então, qual o grau de urgência hoje, no dia 26 de maio de 2021, se leva 90 dias? Qual o grau de urgência? De 0 a 10? De urgência? Por enquanto 5. Porque ainda... 5, 4. Legal? Sim. Em setembro, fudeu. Que aí já vai estar perto de 2022. Essa é a nota de setembro. Não é 10, não é 9, é fudeu. É, fudeu. É. Percebe? Agora, o que precisa fazer para passar de nota 5 para nota fudeu? Procrastinar. Que precisa fazer? Procrastinar. Nada. É, não precisa fazer nada. Verdade. Nada. Você não fazer nada é uma das coisas mais destrutivas que existem para você ser produtivo. Então, um dos grandes segredos da produtividade é você estar com o controle das coisas na mão. Você não deixar se levar pela procrastinação, pela não priorização. Uhum. Porque essa metodologia que eu desenvolvi e transformei isso numa plataforma, ela permite responder uma pergunta muito simples, que todos nós temos que fazer essa pergunta todos os dias, dezenas e dezenas e dezenas de vezes. O que eu faço agora? É a pergunta mais importante que existe para você ser produtivo. Uhum. O que eu faço agora? Suponhamos que você tem 100 tarefas na tua lista. Qual é a coisa mais importante? É saber qual das 100 você vai fazer agora. Neste instante. E no próximo instante. E no próximo instante. O que eu faço agora? Se você tem 100 tarefas, 200, 500, como você escolhe qual você vai fazer agora? Dentro de uma visão de importância e urgência. A que tiver correndo contra o tempo, que eu não tenho controle, certo? Mas se você tem 100, 200, 300, como você escolhe a número 1? Não é simples. Não, não é. Unidunité. Eu desenvolvi uma metodologia para isso. Então, a qualquer momento, o sistema te diz, agora é a vez de fazer isso. Agora é a vez de fazer isso. Agora é a vez de fazer isso. Desta forma, a sua produtividade triplica. E você fez esse software, está disponível para a gente baixar esse aplicativo ou não? Ainda não virou aplicativo, por enquanto é uma plataforma interna, mas se você quiser empreender comigo, vamos transformar isso num app e vamos ser sócios. Vamos ser sócios. Puta, que legal. E tem nome? Você batizou? Sim, Ah, mesa de trabalho. mesa de trabalho. Boa. Porque além do aumento da produtividade, ela faz algo que a neurociência ainda está patinando. Ela conecta mentes. Como é que ela faz isso? Isso eu vou te contar na hora que você for meu sócio. Tá bom. Muito bom, muito bom. Agora você tocou no assunto neurociência, né? Você é um apaixonado pelo tema. O que você faz no seu dia a dia aí para estudar sobre neurociência? Como é que ela influencia na sua gestão, na sua condução? Mudou minha vida. Mudou sua vida. Você entender como funciona o software, em primeiro lugar o seu. É isso aí. Porque você não entender minimamente como funciona a tua mente, o teu cérebro, é como você pilotar um Boeing com 300 passageiros sem nunca ter tido uma aula de pilotagem. Você faria isso? Não. Não. Mas a gente não tem noção da máquina que a gente tem acima dos ombros, que é a máquina mais sofisticada do universo. A gente não tem a mínima noção como é que funciona. E quer saber mais? A gente se acha. É verdade. Sem noção. Como que a gente pode se achar se a gente não entende o software que está acima dos ombros? Aliás,
a grande maioria das pessoas nem sabe que nós temos 3 cérebros. Eu não sabia. Me explica essa daí. Um você conhece bem, fica acima dos ombros. Certo. O outro fica no coração. Estou falando de neurônios, de sinapses no coração. E o não menos complexo é o cérebro que está no sistema digestivo. Então, estudar neurociência começa a te abrir uma pequena janela para você entender como funciona o teu próprio software. Para responder uma pergunta muito simples, como: por que a gente faz o que a gente faz? Por que você fez assim com a cabeça agora? Por que você fez assim? Tudo tem explicação na neurociência, tudo. E algumas explicações vão segundos atrás, minutos atrás, dias atrás, anos atrás, séculos atrás, milênios atrás. Nada que a gente faz, nada, absolutamente nada é por acaso. Tudo tem inicialmente origem na neurociência, no que aconteceu no nosso cérebro uma fração de segundo antes, um segundo antes, um minuto antes e por aí vai. Eu li um livro que não recomendo para ninguém porque, cara, foi muito dureza esse livro, que é um livro que responde a única pergunta: por que a gente faz o que a gente faz? Quebrei a cabeça por quase um ano lendo esse livro. Esse livro foi escrito por um neurocientista que, para início de conversa, foi morar 25 anos com os macacos na África, para entender o comportamento humano. Quando ele voltou, ele escreveu esse livro. Chama-se Behave, Comportamento. Por que a gente faz o que a gente faz? Um exemplo, só para mostrar como é importante a gente entender o que nos comanda. Um avião coreano bateu numa montanha, todo mundo morreu. Aí foram, obviamente, pesquisar a caixa preta. E descobriram na gravação que aproximadamente 1 minuto antes da colisão, o engenheiro de voo falou para o piloto: senhor comandante, nós vamos bater na montanha. 40 segundos antes ele falou: senhor comandante, nós vamos bater na montanha. 15 segundos antes ele falou: senhor comandante, nós vamos bater na montanha. 5 segundos antes ele falou: senhor comandante, nós vamos bater na montanha. Aí começaram a pesquisar. Peraí, por que o cara não alterou o tom de voz? Imagina o Jimmy lá dentro. Comandante! Nós vamos bater na porra dessa montanha! Levanta essa droga desse nariz aí, mano! Percebe? E aí começaram a pesquisar. Como que o cara não levantou a voz? Aí foram puxando. Isso está na cultura coreana de respeito à hierarquia. Morre, mas não levanta a voz. Caramba, que loucura. Isso é fato. Não é incrível? É incrível. Ou seja, o seu computador é como se ele tivesse sido invadido por a cultura em si. Vê se eu tô viajando nessa maluquice, ó. É como se o computador coreano tivesse sido invadido em meio à cultura e o jeito deles, que a sua caixa, né, não conseguiu funcionar no seu estado máximo. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Diante de uma construção e uma objeção que teve em meio à cultura coreana. E nós somos reféns das culturas nas quais nós fomos criados. É o que eu chamo, todos nós somos peixes de águas profundas. O que significa isso? Isso vai ajudar a entender bastante a ideia. Imagina um peixe de águas profundas, 500 metros de profundidade. Nunca emergiu. Se emergir, explode. Ok? E aí, eu visto o escafandro. Sabe, lembra o que é? Não. Escafandro é aquela roupa de mergulhadores, aquela roupa antiga, com aquele negócio grandão na cabeça. É uma coisa entendi. antiga. Escafandro. Tá. É da geração antiga. Tá. E aí você mergulha 500 metros de profundidade no mar e eu encontro um peixe de águas profundas. Achou? Viu o cabeção? Vi, tava vendo isso. E aí, você é peixe de águas profundas, tá? Tá lá, vivendo lá, com as anteninhas, com as luzinhas, nunca emergiu, se emergir explode. Aí eu faço para você, peixe de águas profundas, uma pergunta. Peixe, a água está gelada?
Eu não vou te colocar à prova e pedir para você responder, mas já vou te falar que a resposta é uma única palavra. Eu pergunto para o peixe: peixe, a água está gelada? É uma única palavra a resposta. Não é sim, não é não e não é talvez. O que o peixe responde? Ele vai responder assim: água? Água? Eu que criei essa metáfora. Todos nós somos peixes de águas profundas. Nós somos reféns das narrativas que nos contam. Sim. Lembra aquilo que eu te falei sobre neblina não existe? Isso não foi gravado. Explica pra galera o que a neblina não existe. A gente aprendeu desde criança que existe uma coisa chamada neblina. Na quarta-feira, viajando de avião, eu entendi que neblina não existe. Porque eu estava olhando para as nuvens lá embaixo, que não estavam se mexendo, e a gente estava dando voltas ao redor do aeroporto, porque tinha neblina, e percebi que as nuvens estavam muito baixinhas. E aí entendi que neblina são nuvens baixas, simplesmente. Depois, quando vem o sol, aquece o solo, elas sobem, e a gente diz popularmente, a neblina se dissipou. Mas, na verdade, não existe neblina. É uma invenção humana que foi criada séculos atrás, milênios, porque ninguém viajava de avião para ver que as nuvens estavam lá baixinhas. Então, a gente pensar, a gente questionar, faz toda a diferença. E todos nós somos reféns dessas narrativas. A gente não para pensar. Por isso está tão em moda falar do mindset. É mindset. Mindset é algo muito poderoso. Narrativa, vai virando mindset. E aí é o óculos pelos quais a gente enxerga o mundo. E a gente acha que a gente tem razão, que a nossa visão está certa, etc, etc. Pode crer, pode crer. Oiê, gente, tudo bem? Aqui é a Vitória Hirata, da Bluefield Desaceleradora, e eu tô passando para dar um recado bem importante para vocês. Eu sei que eu tô interrompendo aí um episódio sensacional do EmpreendaCast, então prometo que eu vou ser breve, tá? A Blue tá com as inscrições abertas pro nosso programa Biodigital Startups com a Novo Nordisk. Então, se você possui startup na fase de estruturação, tração ou escala, você não pode perder a chance de fazer aí conexão com essa big empresa de farma, né? A Novo Nordisk tem quase 100 anos, gente, 98 aí de mercado, é líder global em saúde e a maior produtora de insulina do mundo. Só isso, tá? Caso você esteja aí se perguntando o que é Biodigital, Vitória, pelo amor de Deus, que negócio é esse? São esses novos hábitos ligados à saúde, né, que geram desdobramentos no setor de alimentos e no de agro também. Então, se você é uma health tech, uma agtech, inditech ou foodtech, precisa participar, tá? Mas lembrando que, assim, as startups de qualquer segmento são mais que bem-vindas no nosso meio, né? Nosso coração é grande. As inscrições do Biodigital Startups vão até o dia 31 de julho, marca aí na agenda, mas as vagas são limitadas, né? Porque, afinal, o programa é gratuito para as startups selecionadas, então você tem que correr. Mas é isso, gente. Bom episódio pra vocês, bom podcast e até a próxima. Não é à toa que culturalmente é isso que, né, durante o tempo que eu fiquei na Sul América como DTO, né, Digital Transformation Officer, ou chame do que quiser, 99% da minha energia era sobre pessoas e 1% sobre tecnologia. Ou seja, era aquela água mole em pedra dura, era convencer e limpar os óculos de algumas pessoas com relação ao ambiente e o momento que a gente vive, né? Falar sobre transformação, né? Não precisa ser digital, a gente está falando de transformação de pensamento mesmo, do que você acredita que você foi, né, construído e doutrinado, que não serve mais para nada. Hoje o mundo nem roda mais em 365 dias, né? A gente já aprendeu isso, porque em meio que a gente está vivendo, eu acho que todo mundo aí percebeu que a sensação do que é uma volta ao mundo não é mais como antigamente, né? Hoje a gente está tendo alterações e inovações e multiplicações em dias, em horas, em minutos, em segundos, né? Acho que isso ficou bem claro para todo mundo com a pandemia, como o valor do tempo e o relógio, ele corre conforme a sua cabeça entende aquele relógio, né?
Eu acho que esse é o grande diferencial. O ponteiro não é mais algo incomum, e sim o ponteiro do relógio é para cada um, né? Depende o que é para você trabalhar 8 horas do que é trabalhar 8 horas para mim, porque alguém construiu uma caixa de trabalho dentro de 8 horas, né? Que há X anos atrás cabia-se um certo esforço e investimento dentro de 8 horas para fazer coisas, né? A gente falou aqui de produtividade, de mindset, mas é legal a galera entender isso. Eu falo isso muito para minha esposa, né? Se você reparar, eu reparo no meu filho muito, né? Como é que ele lida com as coisas, com o HD limpa, né? Isso é importante, né? Você ter uma criança em casa é parte de um experimento de vida também, né? Você entender como é que alguém tá com a HD limpinha, né? Com a memória pronta para ser usada no seu máximo potencial, encara as coisas atuais, né? E no meu filho eu vejo muito isso. Como o cérebro é capaz de processar e de tomar decisões em meio à limpeza que existe, né? Então aqui em casa a palavra não, ela é praticamente proibida, né? A gente tem conversas com meu filho com relação a atitudes e coisas que ele fez, para que o não entre na mente dele como uma limitação, né? Talvez jogar um copo pela janela não seja uma prática comum, né? Dependendo de como você explica isso, ele pode ter várias interpretações. Eu reparo isso com meu filho, né? A cada conversa que a gente tem, e eu tento evitar ao máximo, é muito difícil para quem é pai não usar a palavra não, né? Mas eu fui criado num formato que a palavra não era parte do vocabulário, né? Tanto é que a minha frase de vida, Jimmy, é: o não eu já tenho. O não eu já tenho para tudo, né? O não, ele é natural de qualquer necessidade e pergunta que você fizer, porque você já tem ele. E aqui em casa a gente pratica bastante isso. E eu reparo que às vezes, mesmo em situações com outras crianças que talvez a prática da palavra não, ou a doutrina de algo que foi colocado no mindset daquelas outras crianças, tem aqueles momentos de bug, né? Aconteceu algo e todo mundo fica bugado, né? As crianças diante de alguma situação. Onde eu quero chegar com isso, né? Que quanto mais a gente deixar a HD das pessoas limpas, ou quanto mais a gente conseguir renovar a HD dessas pessoas, mais a gente vai ter a possibilidade de trocar informações, de evoluir, principalmente, né? Construir novas narrativas sem viés. Acho que isso é a parte mais importante, né? Da gente poder exercitar o nosso cérebro e a limpeza dele. Jimmy, diante dessa conversa muito maluca e muito legal, eu adoro falar sobre isso, dá para ficar horas aqui falando contigo. Eu queria puxar um pouquinho do presente desse cara, né? A gente já entendeu que o CRM faz parte da sua vida, né? Muito antes até da grande companhia de Salesforce, né? A grande companhia de CRM atual existir. E hoje você tem uma das empresas que vive puramente de relacionamento, que organiza isso em software, que faz com que vendedores, gestores ou qualquer outras pessoas de alguma forma limpem os seus HDs e as suas doutrinas com relação a relacionamento, controle e continuidade, né, de relacionamentos com clientes por meio de ferramentas e relacionamento com o cliente. Eu queria que você contasse o seguinte: o que faz a Proxys, o que é a Proxys, o que você hoje trabalha? Ela é a sua principal companhia, se é que dá para dizer que é a principal. Eu queria que você contasse um pouco para o pessoal, para a gente aproveitar um pouco desse neurocientista apaixonado por metáforas e mais um pouco de relacionamento que você tem tanta profundidade. O que junta tudo isso nessa Proxys? Primeiro eu gostaria de fazer um ajuste. Eu não sou um neurocientista, eu me considero um apaixonado por neurociência. Perfeito. E eu tenho a petulância de achar que eu sei 2% do que um neurocientista sabe. Perfeito. Por que 2%? Porque recentemente eu fiz um investimento muito grande de tempo fazendo um curso com Pedro Calabres, que é um jovem neurocientista da USP, brilhantérrimo, tem mais de 1 milhão de seguidores, e na minha opinião, ele não me falou isso pessoalmente, mas eu acredito que no primeiro curso pago que ele fez na vida, ele virou multimilionário. No primeiro. Só de começar.
Só o primeiro. Pago, né? E conforme as palavras dele, em 2016 ele foi morar de favor na casa de ex-namorada. Ok? Uhum. Muito bem. Então, depois que eu venho estudando com ele, através da disponibilidade de informação gigante que ele coloca, ele tem mais de 100 vídeos no YouTube, eu posso dizer que dobrei o meu conhecimento na área e agora eu já sei 2%. Eu dei uma googada aqui nele, já. O Google faltou páginas para falar quem é Pedro Calabrese. Muito bem. Então, isso sobre neurociência. Agora vamos falar das empresas de hoje. Isso. A Proxys é a mais conhecida, mas ela tem uma empresa gêmea chamada Proxys Med. Uhum. Ok? Beleza. A Proxys Med atende só a área da saúde naquilo que a gente chama jornada do paciente ou jornada do cliente. Jornada. Uhum. Essa é uma palavra que quem entende de CRM sabe como é complexo você administrar a jornada de tal maneira que o cliente nunca tenha que se repetir. Omnichannel. Uhum. Pode ser que ele entrou por WhatsApp, continuou por telefone, depois por e-mail, depois visitou a loja. Não importa, a história é uma só. Você entende perfeitamente do que eu estou falando. Uhum. Então, a Proxys Med é especialista na jornada do paciente ou cliente e a Proxys é especialista na jornada do Zoto. Você conhece esse segmento de mercado? Não. Zoto. O-Z-O-T-O. O Zoto. O Zoto. Entendi. Então, a Proxys Med atende a indústria da saúde, principalmente a farmacêutica, e a Proxys atende todos os outros setores. Mas sempre com o mesmo approach, a mesma abordagem de jornada sem costuras. Uhum. Uma jornada resolutiva, tranquila. Sem fricção. Que o cliente se sente acolhido. Perfeito. Você falou? Sem fricção, né? Uma jornada... Sem fricção, isso. Isso. Essa palavra estava me faltando. Frictionless. Isso. Sem fricção. Que seja uma coisa gostosa, tranquila, agradável, resolutiva. Não é à toa que nós temos resolvedores. É isso aí. Porque nós queremos resolver o problema do cliente de tal maneira que ele não tenha desgaste. Então, é isso que a Proxys e a Proxys Med fazem. Nós temos também, anexada a essas duas empresas, uma terceira empresa de tecnologia, principalmente para a implantação de projetos de CRM. Chama-se Make It Simple, ou makeitsimple.com.br. Então, essa empresa implementa todas as plataformas necessárias, faz todos os web services, conexões, integrações, etc., para que a gente possa efetivamente fazer o atendimento, seja ele receptivo ou seja ele ativo, até em vendas, por exemplo. Por incrível que pareça, na crise, televendas está crescendo. Verdade. Por incrível que pareça, com a explosão dos canais digitais, ao mesmo tempo televendas está explodindo. Porque quando a gente olha o funil de canais, tem desde os canais automatizados até o canal com atendimento 100% humano. Então, para cada nível, no momento do relacionamento, você tem um canal que é mais ou menos automatizado. Tá certo? Uhum. Então, quando chega no atendimento humano mesmo, já é muito mais qualificado, e quando é televendas, funciona muito melhor no humano. Perfeito. Porque é muito difícil com a inteligência artificial, etc., você ponderar todas as possibilidades de como que uma conversa pode evoluir para o fechamento de um negócio. Sim, sim. Então, essencialmente, é isso que a gente faz. Somos uma empresa especializada no relacionamento omnichannel com olhar de jornada. Perfeito, perfeito. E
E essa empresa, estamos falando há quanto tempo já que ela está atuando nesse mercado? Por que você segmentou por que você segmentou para saúde? Como é que a gente conhece um pouco mais, até para entender o posicionamento e o que o mercado pede disso, né? Porque hoje ainda é uma bagunça, muita empresa aí perde-se porque tem fricção, né? Porque tem dificuldade, mas queria que você contasse quanto tempo você está atuando nisso, não faz pouco não, né? E por que segmentou para saúde? A gente começou a atuar na área de software em 88, ok? Uhum. Ok. Fundamos a Resolve Telemarketing em 98. Uhum. Em 2005, a Resolve comprou a Proxys, que já existia desde 2001. Então, nós temos 23 mais 4, 27 anos de atuação no setor de atendimento, ok? Lá atrás, em 98, nós conquistamos, por acaso, um cliente chamado Pfizer. Que legal. Que na época chegou a ser a maior farmacêutica do mundo. Hoje é a Johnson. E de lá para cá aconteceram algumas vezes da indústria farmacêutica nos procurar. Por quê? É um setor extremamente exigente, até porque quando a gente fala de compliance na área bancária, no pior dos casos a pessoa perde dinheiro. Na indústria farmacêutica perde a vida. Então, é muito mais rigoroso. Nós temos, por exemplo, há 12 anos na Proxys a área de GRC, que é Governance, Risk and Compliance. 12 anos. Nós importamos um engenheiro de Barcelona porque não tinha ninguém no Brasil na época para implementar a área de GRC dentro da Proxys. Isso é coisa de empresa gigante. Nós somos uma empresa média, pequena. Temos 350 pessoas. Então, para ter uma área de GRC 12 anos atrás, isso é só um reflexo do atendimento do setor farmacêutico, que ele é o mais exigente de todos, ok? Então, isso casado hoje com aquilo que eu acredito ser um novo mundo, que é o mundo latência zero. Hoje é mundo latência zero. Se eu estou numa reunião com alguns profissionais, alguns resolvedores, e a gente tem no meio da reunião uma ideia. A gente pode conectar com fulano e conectar com ele e fazer X, Y, Z. E alguém que participa da reunião responde, legal, boa ideia, amanhã eu vou ligar para ele. Na hora, ele recebe a mensagem que varia desde, por que você ainda não mandou o WhatsApp para ele? Até está despedido. Entendi. Você antecipa. É mundo latência zero. E no mundo latência zero, tudo tem que estar conectado. Tudo tem que ser em real time, dentro do possível. Então, nós combinamos o atendimento humano com essa visão de latência zero, conectando sistemas, plataformas, processos, web services, blá, 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 tudo o que precisa para que o cliente tenha um atendimento humano, humanizado e ao mesmo tempo latência zero. Esse é o nosso grande diferencial e nós temos a vantagem de não sermos uma empresa muito grande, então nós temos uma agilidade e flexibilidade imbatíveis. Adaptável. Adaptabilidade total. Já que a estratégia competitiva francesa, já que não somos gigantes, então a gente tem que ser mais ágeis e mais adaptáveis e mais flexíveis do que qualquer outro. Com toda certeza, com toda certeza. Que legal! E de toda essa construção, tem grandes farmacêuticos? A Pfizer está até hoje com vocês? Pfizer já foi nossa cliente 2 vezes, Abbott é cliente, Novartis é cliente há 16 anos, legal. Entre várias outras grandes indústrias. Nós já atendemos na indústria farmacêutica e nas outras, aproximadamente metade das 15 maiores do mundo e mais de 15 milhões de pessoas no Brasil. Que legal, muito legal, muito legal.
Olha só, sonhador, temporada nova, mais de 100 episódios, e eu queria deixar um recado aqui de um grande parceiro que apareceu em meio a esses 2 anos de EmpreendaCast. É a Save, né? A Save é uma empresa de tecnologia focada em marketing digital. Os caras mandam muito bem em sites, landing pages, e foram eles também que fizeram toda a nova identidade do EmpreendaCast. Eles também manjam de mídias de performance, Facebook, Google Ads, e você pode aproveitar o máximo dessa empresa feita por sonhadores. Um abraço especial pro Rodrigo Teixeira e pro Arnaldo, que são os caras que estão por trás, aí um dos caras que estão por trás da Save. Acessa lá se você estiver precisando começar a identidade da sua empresa, montar um site, começar a vida dela dentro do marketing digital. Acessa lá, Save, www.savvi.com.br, save.com.br. Corre lá, porque é empresa de sonhador e vale a pena. Isso é bacana, né? A gente teve pouco tempo para falar em si da Proxys, né? Dentro de todas as conversas que a gente teve, mas muito bacana ter isso, né? E há tanto tempo, olha só, né? A gente fala aí de Customer Success, a gente fala de Customer Experience, a gente fala de tantas novas siglas que vão criando, né? Que a gente acaba esquecendo do principal, que é o cliente, que é a linha mais próxima que você tem com ele. É simples. O simples, a gente acaba esquecendo o simples, a gente se perde entre os X da experiência que todo mundo sai criando os aí. Os modismos. E aí vai pro buzz. Cara, Jimmy, eu com muita dor no coração, a gente está se aproximando do final. Eu queria ficar com você aqui horas falando, mas eu não queria deixar, né? Eu separei algumas coisas aqui que a gente veio conversando, né? Uma das principais que me deixou aqui é um dos meus objetivos na vida é ser o fracassado mais rápido do planeta, né? Isso ficou muito latente aqui na minha cabeça. É importante falar também que você passou por 4 guerras lá em Israel, né? Não foi pouca coisa, não. Se tem uma coisa que você viu explodir e reconstruir, foi diante do que você passou lá, né? Tudo isso em Israel. Eu participei, a primeira guerra foi a Guerra dos 6 Dias, que foi realmente um marco na história da humanidade, né? Uhum. Muitas pessoas não sabem, mas horas depois que a ONU declarou a independência do Estado de Israel, ele foi atacado pelos países árabes que o rodeavam, que o rodeiam. Horas depois. Nem exército tinha. Para a gente ter uma noção do que ocorre na região, se pegar os países muçulmanos ao redor de Israel e olhar no mapa e olhar Israel, se você pegar uma mesa de jantar de 12 pessoas e colocar uma moedinha de 5 centavos em cima da mesa, Israel é a moedinha de 5 centavos e a mesa para 12 pessoas são todos países que querem exterminá-la. Então, esse é um país que teve que se defender desde as primeiras horas da sua independência. A ONU declarou a independência, inclusive com voto do Brasil. O Brasil foi um dos países que votaram a favor. E horas depois ela foi atacada por todos os lados. Nem exército tinha. Então esse é um país que teve que aprender a se defender como nenhum outro país na face do planeta. E, obviamente, que nem todo mundo tem uma perspectiva histórica. Os direitos de fulano, de ciclano, beltrano. Só que esquecem que quem fundou Jerusalém 3.000 anos atrás foram judeus. E diante de tudo isso, de todo esse tempo, né? Se tem um país que combina com a palavra resiliência, acho que não existe outro aí, né? De tudo que acontece em meio a Israel, né? Você chegou... Como cidadão de Israel, você tem que se alistar ao exército logo cedo. Quando você chega perto dos 18 anos, te dão uma escolha livre. Você pode ir para o exército ou para a cadeia, você escolhe. Entendi. É livre-arbítrio. Tá certo. Você escolhe para onde você quer ir. A não ser que você não tenha um braço, uma perna. Quer dizer, você tem que estar bem avariado para não ser recrutado. Na época eram 3 anos para homens e 2 anos para mulher. O único jeito da mulher não ir para o exército, ela tá pelo menos um pouquinho grávida. Caramba. Não precisa estar muito grávida, só um pouquinho. Tá.
Entendi. E continua assim. Sim, agora são alguns meses a menos, mas continua igual. Entendi. E a mobilização é em horas. Em horas se mobiliza o país inteiro. Porque tem ataque dessa fronteira, daquela fronteira, tem que mobilizar todo mundo. E 40 anos atrás, 50 anos atrás, eles conseguiam mobilizar o exército inteiro em horas e não existia internet, não existia nada. Isso porque tinha um sistema que cada um tinha 6 amigos. Qualquer coisa que ele recebia, ele tinha que ligar para os 6 amigos. E cada um dos amigos tinha que ligar para 6 amigos. Em 2, 3 horas, o quartel já estava lotado. Caramba, que doido. Isso 50 anos atrás. Não é à toa que Israel é berço de grandes tecnologias, né? Sempre com a cabeça à frente e construindo ótimos outros cérebros, né? E processadores. Time, dentro de toda essa conversa, essa reflexão, tenho certeza que a galera adorou essas viagens que a gente teve aqui. Né? Desde Neblina, né? até Israel, 4 guerras, 25 empresas, né? Eu acho que a gente conseguiu conversar bastante aqui. Eu queria tirar de você o seguinte: nessa sua jornada empreendedora, qual foi o tombo que você tomou e não conseguiu dar a volta por cima, mas aprendeu bastante, né? Então, na sua sala de derrotas aí, qual foi o tombo que você tem um aprendizado, mesmo que não tenha conseguido sair do outro lado, né? E qual foi o tombo que você tomou e conseguiu tirar desse limão uma limonada, hein? Olha, para resumir, Gustavo, se eu batesse as botas nesse instante, o maquiador teria uma enorme dificuldade de fazer a maquiagem. Por quê? Eu ia morrer metade feliz, realizado, e metade frustrado. Você que atuou com CRM, imagina que em 92 eu lancei um software de CRM. Era eu para ser o Benioff. Você entendeu? Imagina meu grau de frustração com as oportunidades perdidas. Minha maior frustração é o enorme gap que eu tive na minha vida entre visão e capacidade de execução. Eu demorei muito para entender que enquanto você não admite que você é incompetente na maioria das coisas, você não vai para frente. O dia que a ficha cai, que você entende que você não é ninguém, que você não tem competência para quase nada, que as competências que estão fora de você são bilhões de vezes maiores que as suas, até esse dia você não vai para frente. A partir daí, aí você começa a aumentar a correlação positiva entre visão e capacidade de execução. Então, os maiores tombos que eu levei na minha carreira são todas as oportunidades de impactar a vida de milhões de pessoas para melhor, que esse é o meu grande sonho. Eu quero, na área da saúde, impactar a vida de milhões de pessoas para que elas tenham uma longevidade saudável. Se você quer saber um pouquinho dessa visão, basta colocar no tal do Google, ele quer viver 200 anos. E você vai descobrir um pouco como eu penso sobre essa questão de ter uma vida longa, feliz e saudável. E olha o meu pique com um filho de 52 anos. E eu tenho 10 reuniões por dia. Isso vem, em primeiro lugar, do software. Verdade, muito bem. E aquela derrota, aquele tombo que você conseguiu tirar uma limonada fez uma limonada desse limão. Deu muito ruim, mas você conseguiu fazer dar bom no final. Principalmente eu levei tombos com perda de pessoas importantes no nosso grupo. Esses foram dos maiores tombos. Quando uma pessoa que você acredita que ela tá com você de corpo e alma e de repente ela te fala fui. Esse é o tombo que mais dói. E se 20 anos atrás, de cada 10 contratações, eu errava 8, 9, agora de cada 10 contratações, se muito, eu erro uma. Esse é o maior aprendizado que eu tive empreendendo. Legal. Você gaste o tempo que for, mas só coloca maçã boa para dentro. Porque uma maçã podre numa cesta, você sabe o que faz. Estraga todo o restante. Eu hoje gasto semanas, meses, entrevistando um candidato. Meses, às vezes. Mas quando eu coloco ele para dentro, 5 minutos depois,
ele já está produzido. Perfeito. Esse é Jimmy, mas a cada pergunta, a cada devolução, um aprendizado. Jimmy, eu vou te liberar para você. Talvez eu fui a 10ª reunião que você teve do dia, ou a 9ª, talvez tenha mais daqui para frente. A gente sabe que você triplicou. Você triplicou a sua produtividade. Eu queria que você deixasse os caminhos para as pessoas que querem continuar vendo um pouquinho sobre você. Quais são as redes, onde essa turma encontra um pouquinho do sósia do Steve Jobs, mas também um grandioso, incrível Jimmy. O mais rápido e fácil é entrar no Google e escrever Zigler, Cygler, incrível. Zigler incrível, muito bem. Esse é o caminho mais rápido. Perfeito. Adicionem agora, proxies é PROXIS. Aí já encontra tudo. Perfeito. Jimmy, obrigado imensamente pela aula, pela energia, pelas reflexões. Fiquei, em alguns momentos, o cérebro em constante abertura e fechamento para que processasse tudo. Acho que isso é importante. Eu costumo falar que a cada entrevistado, a cada amigo que passa aqui pelo EmpreendaCast, eu saio com um pedacinho dele, né? E eu tenho um baita orgulho danado de ter contado um pedacinho da sua história. Tem muito mais sobre você no Google, né? Quem foi aqui no carro ouvindo essa história, refletindo, quem deu pause e continuou, né? De tanta coisa legal e gostosa que a gente falou aqui, não pode ficar sem trocar um papo contigo, te procurar nas redes de alguma forma, ter um pouquinho de você. Eu costumo falar agora que a cada entrevistado que passa aqui, eu tenho um baita orgulho de ter na minha lista do WhatsApp ali, de poder estar uma mensagem de conversa desses grandes nomes, e você é um desses. Queria agradecer demais, mandar um beijo imenso para sua família, para todos os colaboradores, pelo menos 350 ouvidas a gente vai ter. Resolvedores, isso aí, muito bem. Para todos os 350 resolvedores, né, que de alguma forma fazem parte aí disso. Obrigado demais. O que você achou de gravar esse podcast, Jimmy? Cara, uma delícia. Delícia, né? Delícia. Uma conversa. Delícia. Nem viu o tempo passar. Você é tranquilo, você tem um bom humor, você é humilde, não só quer empurrar, mas você ouve também. Sim. Isso é muito importante. Sim. Se a gente não ouve, a gente não aprende, não cresce. É isso aí. E não faz a próxima pergunta, que ela é consistente e a mais legal diante do que você ouviu. Acho que esse é o grande segredo de gravar podcast. Exatamente, você conecta. Aquilo que o meu sósia disse na palestra mais famosa da história da humanidade. Connecting the dots. É isso aí. Se você não conecta os pontos, você vira, sabe o quê? O que a grande parte das pessoas virou no planeta. Papagaios. É isso aí. Não pensam, não processam, não conectam. Isso é uma tristeza. O mundo está ficando muito triste nesse sentido. É a gente tem que abrir a cabeça, a gente tem que refletir, a gente tem que fazer perguntas, a gente tem que questionar. Neblina existe? Não existe. Aprendi sozinho quarta-feira olhando pela janela do avião. Não existe neblina. Não li em lugar nenhum. Se você procurar na internet, não sei se você vai achar, não vai achar, mas eu saquei olhando pela janela do avião. É isso aí. Neblina não existe. Muito bom. Você quer deixar alguma frase, algum registro aqui para que todos entendam esse momento que a gente está vivendo? Agora é a hora que eu te dou as palavras finais. Mundo latência zero, gente. Nada é mais importante do que isso. E se eu posso deixar uma dica pessoal para cada um de vocês, nada a ver com empreendedorismo, nada a ver com negócio, tem a ver com saúde, bem-estar e longevidade. Estudem sobre vocês, sobre o corpo, sobre a mente. Perguntem por quê. Não tem nada mais importante do que perguntar por quê. Voltem a ser crianças, que a gente perguntava por quê? Não percam a criança de dentro de vocês. Perguntem por quê. Tudo tem um motivo. E quando você consegue descobrir o motivo, o que você faz? Você pergunta de novo por quê? Porque tem uma cadeia. A Toyota inventou 60 anos atrás os 5 porquês da Toyota. É isso aí. Se a linha de produção parou por quê? Porque o faxineiro puxou a corda.
Por que ele puxou a corda? Primeiro puxou a corda por quê? Ele fala que ele viu fumaça saindo do motor. Chama o cara na atenção, por que tá saindo fumaça do motor? Porque faltou lubrificação. Por que faltou lubrificação? Deixa eu ver o manual. Não tá no manual. Esse motor não tá no manual. Por que esse motor não tá no manual? Porque é o motor que chegou semana passada, o assistente ainda não colocou na lista. Tá. Agora entendemos por que a linha de produção parou e gerou um prejuízo de centenas de milhares de dólares. Pode crer. Porque o estagiário esqueceu de anotar aquele motor na tabelinha. É isso aí. Questione os porquês. Abra portas, né? Derrube portas. Muito bem. Jimmy, um beijo imenso pra você, pra toda a sua família. Obrigado. Eu vou pegar uma foto sua e vou usar uma do sósia do Steve Jobs aqui nessa vitrine. E tá registrada aqui a sua história em mais de 1h30. Tenho certeza que todo mundo vai adorar e vai te mandar mensagens. Um beijão imenso aí. Fique bem, né? Quando tudo isso aí reabrir. Pela oportunidade, pela conversa descontraída e pelas suas contribuições que me fizeram trazer mais coisas. Eu sozinho não ia lembrar nem de 5%. Perfeito. Vou encerrar aqui. Um forte abraço para você, sonhador e sonhadora. A gente se vê no próxima segunda-feira, na próxima sexta, ou um dia qualquer aqui que eu vou trazer uma ideia inspiradora. Vou trazer uma história inspiradora, uma ideia desconcertante aí pra gente refletir. Abre a cabeça e vamos nessa. Tchau! Tchau! Olha só, presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br/apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é pra gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens, e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana pra você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo e de alguma forma a gente vai tentar também, na sua jornada, te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br/apoio. Uma produção, voz e conteúdo.